Amém? Bom dia, vamos ficar de pé. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, até ao 10. Vamos ler em dois locais nesta manhã. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 8 até ao 10. E depois vamos abrir em Efésios. Vamos ler. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém? Vamos abrir em Efésios, no capítulo 6, e vamos ler do versículo 10 até ao 13, também. Efésios, capítulo 6, vamos ler do 10 ao 13. Amém? Juntos? Amém? Okay. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, ou seja, os exércitos espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, agora damos-te graças por nos ser permitido estar na tua casa nesta manhã. Abençoa, Pai, a palavra, Senhor, agora. Ajuda-nos, Pai, enquanto queremos estar prontos para a receber, enquanto queremos estar disponíveis na nossa mente, no nosso coração, para a receber, Senhor. Abre os nossos olhos para a Tua verdade, Pai, nesta manhã, nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar. O meu tema nesta manhã é resistir firmes na fé. Resistir porque nós estamos no meio de uma batalha. O profeta pôs toda a gente, avisou toda a gente e pôs toda a gente à vontade, dizendo que quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa vem a Cristo, vem para o meio de uma batalha, o meio de um campo de batalha. Não foi para um mar de rosas, não foi para passear, nem para passar férias, nem para todos os problemas deixarem de existir. Não, a pessoa acabou de entrar num campo de batalha, vai passar por provas, por lutas, por dificuldades, por provações, por testes, por, às vezes, coisas que não se conseguem explicar, coisas que não se conseguem entender, mas é tudo para cumprir um plano. Porque se nós estávamos na mente de Deus, então Deus tem algo para nós, Deus tem um plano para nós percorrermos enquanto estamos aqui, enquanto caminhamos neste caminho. Esta semana eu recebi uma chamada de Angola e era um irmão que estava a dizer que estava, se eu entendi bem, ele estava disponível para ajudar na distribuição das mensagens, que
que era preciso alguém ir às províncias e levar uma moto, levar livros para lá, material e assim. E eu comecei, então, pedi o e-mail dele e comecei a entrar em contacto para ver o que é que será possível fazer com este irmão, com este voluntarismo que ele demonstrou. Só para dizer que, apesar da última vez eu ter dito que os preços em Angola estavam muito altos e se calhar isso iria impedir algum do trabalho, nada parou até o momento, as coisas continuam a desenvolver-se e agora apareceu mais este irmão, ele é pastor, e a mostrar a necessidade, por um lado, ele disse que há muita necessidade nas províncias, mas por outro lado também a demonstrar a sua disponibilidade, o seu voluntarismo para esta causa, de que nós também fazemos parte. O meu tema é, como eu já disse, é resistir firmes na fé. Nós lemos Pedro a dizer que o diabo anda em derredor, amém? O diabo anda à nossa volta. E nós vemos mesmo na vida de Jesus, o diabo teve momentos em que foi perto, andou a rodeá-lo. Nunca o tomou, mas andou ali à volta a tentar, a provocar, com palavras de engano, para tentar desviar Jesus. Vemos isso no início do seu ministério, na tentação, que nós chamamos a tentação de Jesus. Vemos um pouco ao longo do seu ministério com os fariseus que o vinham tentar e colocar questões. E vemos depois no Getsemane também, e quando ele estava a ser julgado e os soldados também vinham e os bofeteavam e tudo isso. Tudo isso foram tentações e provas de formatos diferentes, mas o único objetivo era tirá-lo do seu caminho. O único objetivo era desmoralizar a fé que havia nele. E nós sabemos que isso, porque ele era a palavra e estava perfeitamente firmado na palavra, nós agora olhamos para trás e dizemos, ele nunca poderia se desviar. Mas na altura, passando pela provação, e os seus discípulos chegaram mesmo a largá-lo e a ter que fugir, porque realmente a provação era demasiado, porque ele tinha que sofrer pelos pecados do mundo. Amém? Então, Pedro chama a nossa atenção nesta manhã para nós vigiarmos, porque Satanás é nosso adversário. Nós temos um adversário bastante forte, porque Satanás é um adversário tão forte que só Deus está acima dele. Amém? Só Deus está acima. Amém? Portanto, isto é um adversário bastante poderoso com quem nós temos que lidar. No entanto, tendo nós Deus do nosso lado, isso faz-nos poderosos para vencer, faz-nos fortes o suficiente para resistir às suas ciladas, às suas armadilhas. Mas há sempre momentos, principalmente porque nós estamos nesta carne, há sempre momentos de fraqueza, há sempre momentos de alguma dúvida, há sempre momentos em que até há alguma incredulidade. João diz que se dizeis que estáis sem pecado, estáis a mentir. Porque há sempre alguma coisa que nós estamos a acrescentar à nossa fé, cada vez que vimos à igreja. Há sempre alguma coisa que nós não acreditávamos na semana anterior. Então, Deus trabalha assim no nosso coração. Deus vai nos capacitando cada vez com mais fé. Amém? Portanto, nós provavelmente neste momento ainda nem acreditamos em coisas que vamos acreditar daqui a algum tempo. Mas Deus trabalha assim com a sua noiva. Deus vai-lhes dando capacidades ao longo do tempo. Porquê? Porque Deus está-nos sempre a aperfeiçoar. Se nós fôssemos já completamente e totalmente perfeitos, nós acreditaríamos em toda a palavra e, para além disso, cumpriríamos tudo isso. Amém? Por outras palavras, estaríamos já no milénio. O Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, aqui está Pedro a dizer,
Deus nos chamou para a sua eterna glória, para sermos eternos, para estarmos completamente revestidos de toda a sua glória, mas isso é só depois de termos padecido um pouco. É o que Pedro nos disse. Foi o que Pedro nos disse nesta manhã. No versículo 10, nós lemos: Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, vos chamou a partilhar da sua herança que Deus lhe deu. Amém? E depois, só depois de já teres padecido um pouco, só depois de teres passado por essas provas. Mas Ele mesmo, Cristo, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, fortalecerá. Amém? Ao longo dessas provas, Ele mesmo virá e será o vosso sustento. Ele vos aperfeiçoará, vos dará cada vez mais fé, vos dará cada vez mais forças, vos dará cada vez mais experiência. Confirmará, Ele confirmará a vossa fé, Ele fará amém à vossa, Ele dará a resposta à oração, Ele confirmará que realmente sois filhos, filhas de Deus, fortificará e fortalecerá, porque dele vem o refúgio. Amém? E em Efésios nós vimos Paulo, esta é uma escritura que nós conhecemos, nós costumamos chamar a armadura da fé, ou a armadura do cristão, e ele depois, a partir daqui, começa a dizer o capacete da salvação, revestivos da espada, do escudo da fé, etc. Mas antes, foi a parte que nós lemos, ele diz: revestivos da armadura de Deus para estáis firmes contra as ciladas, e Paulo diz as astutas ciladas. Amém? Porque nós, da mesma forma que nós estudamos o inimigo e nós começamos a reconhecer as suas artimanhas e começamos a reconhecer os sítios e as oportunidades que o inimigo gosta de utilizar contra nós, da mesma forma o inimigo faz o mesmo connosco. Ele olha para nós, ele vê as nossas atitudes, ele estuda as nossas debilidades, aquilo que nos toca mais, aquilo que nos chama mais a atenção, ele estuda isso. Ele estuda isso. E ele procura sempre pegar-nos pelos nossos pontos mais fracos, onde seremos mais, principalmente quando nós saímos de debaixo do abrigo de Deus. Mas Paulo está a dizer, para que possais estar firmes, revestidos da armadura, contra as astutas ciladas do diabo. E ele depois começa a dizer, nós não lutamos contra carne e sangue, lutamos contra um reino espiritual, hostes espirituais. Amém? Um exército espiritual. E ele diz, para tomar a armadura para estar sempre firmes, mesmo no dia mau. E o profeta, ao longo da sua vida, mostrou-nos várias vezes que ele gostava muito de ir para o deserto e aqueles lugares sem ninguém, porque, dizia ele, aí está-se longe, está-se afastado, diz o profeta, nas palavras dele, do poder do inimigo. Ele coloca assim, ele diz, eu gosto de ir para esses lugares vazios, inóspitos, desertos, porque está-se afastado do poder do inimigo. E nós, se calhar qualquer um de nós, é mais ou menos intuitivo, quando nós saímos das cidades, nós sentimos uma diferença no ambiente. Nós sentimos uma diferença, nós sentimos uma certa paz. Não é? Porquê? Porque o inimigo precisa de pessoas para operar. Então, quando nós vivemos em prédios, quando nós vivemos em cidades, quando nós estamos no meio de muita gente, é normal sentir esse tipo de pressão. Porquê? Porque o inimigo precisa de pessoas para operar. Não é? E a Bíblia mostra-nos claramente, por exemplo, no exemplo de legião, nós vemos ali um homem que estava ali preso por uma legião de demónios. E quando Jesus o libertou, os demónios pediram para ir para algum lugar. Porquê? Porque eles queriam continuar a fazer a sua obra. Eles não queriam ir, eles disseram a Jesus, não nos mandes para os lugares secos, para os lugares áridos, para os abismos. Porquê? Porque lá eles
eles são completamente inofensivos. Eles lá não estão a cumprir a obra. E eles queriam continuar a cumprir a obra deles. Então entraram naqueles porcos e vimos imediatamente, transferiram a destruição de legião para aquela manada. Amém? Então eles precisam de vasos, de corpos para operar, da mesma forma que Deus precisa de nós para operar. Amém? Deus é Espírito. Amém? E Deus precisa de um vaso por onde operar, por onde fazer a sua obra. E o tema nesta manhã é nós resistirmos na fé e ficarmos firmes, porque Deus precisa de nós aqui, Deus precisa de nós a fazer esta obra, para que Ele nos possa usar, para que Ele possa vir a nós e usar-nos, para que Ele possa levar a cabo a sua obra, para que Ele possa fazer as suas obras, para que Ele possa cumprir o seu plano, o seu propósito. Amém? E Ele, para isso, precisa de alguém por onde operar. Amém? E Ele chamou-nos para estarmos aqui. Porquê? Porque Ele tem que ter alguém com que usar. Ele precisa de alguém que fique firme, independentemente do inimigo, para levar a cabo uma batalha que está a decorrer hoje na Terra. Amém? O profeta diz, eu estava a pensar naquele exército celestial, as estrelas, luas, planetas, eu estava a pensar nisso. Nenhum deles está fora do lugar. Cada um mantém o seu tempo perfeitamente. A Bíblia fala em Gênesis, havia luminares para governar o dia, para governar a noite, seriam por estações, por épocas. Amém? E ele está a dizer, cada um mantém o tempo, o grande exército de Deus. Eu pensei em soldados, como se aquela luz saísse fora de ordem, como se alguma estrela saísse fora de ordem, se algum planeta saísse fora de ordem. Amém? A Terra seria novamente coberta de água dentro de minutos. A Terra seria como quando Deus decidiu usá-la para nos ter nela. Era sem forma, era vazia, e havia trevas sobre a face da Terra, havia água sobre a face da Terra. E se aquela lua, diz o profeta, se ela se movesse, então havia desequilíbrio logo na Terra. Amém? Se a lua se movesse, faria a mesma coisa agora. Quando a lua balança um pouco, as marés sobem. Quando desce, as marés seguem-na. É o grande exército de Deus. E esse grande exército de Deus foi estabelecido com determinadas leis para estar ali em determinado sítio, a cumprir determinado plano, e isso traz um equilíbrio sobre o planeta Terra, sobre a Terra, e permite a vida. E se nós formos estudar essas coisas, é incrível a quantidade de características do nosso universo que faz possível haver vida aqui na Terra. Bastava estarmos mais próximo do Sol, bastava estarmos mais afastados, já não havia. Esta é uma das poucas zonas do universo chamadas zonas habitáveis. E a Terra está lá. Ao longo da sua volta, à volta do Sol, que dura um ano, ao longo dessa volta, esta é uma das zonas habitáveis. Bem? Eu comecei a pensar que nenhum deles sai do seu lugar. Estão todos colocados no seu lugar. E se houver um movimento, algures, em algum lugar, de algum deles, é por uma razão e vai ter efeito nesta Terra. Amém? É por uma razão. Qualquer movimento desse exército celestial tem uma razão. E eu pensei então, se esse grande exército celestial assim tem de manter o seu lugar para fazer com que tudo fique em ordem, então e a desordem do exército terrestre. Quando um sai de ordem, como lança tudo fora do controle. Amém? A Bíblia diz, ai daqueles por quem vêm os escândalos. Mas de facto é necessário que venham os escândalos. Amém? E o profeta está aqui a dizer, quando um sai de ordem, amém? Não podemos dizer que não acontece, certo? Acontece. Quando um sai de ordem, como lança tudo fora do controle. Todo o programa de Deus fica perturbado quando um membro sai de ordem. Nós
devíamos lutar continuamente por manter a ordem do Espírito. Agora, para isto é uma luta, amém? Isto é uma batalha que está a decorrer neste preciso momento, amém? Isto é uma luta para manter a ordem do Espírito, amém? Hoje em dia o homem faz tudo e mais alguma coisa e acaba por provocar desequilíbrios nesta terra, amém? Seja poluições, seja barulho, seja bombas, seja destruição, eles fazem tudo, mexem em tudo, mandam tudo para o espaço e isso acaba por trazer desequilíbrios nesta terra, amém? Satanás, o poder que ele tem é o poder de Deus pervertido. Tudo aquilo que Satanás tem é algo que foi pervertido, mas é um poder, não é mesmo? Amém? É um poder que batalha, que luta contra o poder verdadeiro, o poder real, o poder de Deus. Amém? E nós estamos hoje aqui sentados e um dos poderes vai controlar-nos. Por isso, vamos expulsar primeiro o maligno. Vamos assumir a nossa posição como estrelas dos céus. Amém? E a Bíblia lá com Abraão, trouxe um sinal que continuou ao longo de toda a Escritura, que é tornar os filhos de Deus semelhantes às estrelas do céu. Amém? E esse símbolo nós vemos é levado ao longo de toda a Escritura. E em Judas, no capítulo, só tem um capítulo, mas no versículo 13, nós vemos que Judas fala em aqueles que são manchas na vossa igreja, aqueles que são falsos e assim. Ele diz, são ondas impetuosas no mar, ou seja, são tempestades no vosso meio, ou seja, são aqueles que tiram o equilíbrio do vosso meio, amém? Que escumam as suas mesmas abominações, e diz Judas, são estrelas errantes, amém? Ou seja, são estrelas que estão fora do seu lugar, amém? Uma estrela não é feita para ser errante, amém? Uma estrela é feita para ser um ponto, amém? A estrela do norte indica o norte, amém? Os marinheiros usam estrelas para se orientarem, amém? São pontos fixos, amém? São pontos fixos. Há quem diga que o Sol se move, parece que o Sol se move, mas o Sol, ao mover-se, leva a Terra consigo e todos os outros planetas na mesma proporção. O Sol não sai fora de ordem, amém? Então as estrelas são feitas para ser pontos fixos, para ser absolutos, para ser guias, marcos. E Judas chama-os estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Amém? E o profeta fala então, ele assemelha o exército celeste e a sua ordem ao que deveria ser o exército terrestre. Amém? E Judas está a dizer, mas os outros que não fazem isso são como estrelas errantes. Ou seja, estrelas que colocariam todo o universo fora da sua ordem. E é isso que estes fazem na congregação. Agora, um exército, quando é mesmo um exército, quando uma nação se prepara para ir contra outra nação, deve primeiro sentar-se, ver o que está certo, ver o que está errado, se são capazes de ir ou não. Jesus ensinou isso. E se as pessoas fizessem isso, se as nações fizessem isso, não teríamos mais guerra. Agora, nós vemos que se um homem não faz isso, se os líderes militares não fazem isso, não veem os seus motivos, os seus objetivos, não veem se têm força suficiente, se têm poder para vencer o outro lado, então vão perder de certeza. E o mesmo acontece connosco. Quando nós tentamos fazer alguma obra para Deus, ou seja, quando tentamos ir contra o reino das trevas, e não vemos se o nosso motivo e objetivo está certo, também vamos falhar. Amém? Também vamos falhar. É assim, um exército, quando se prepara para a batalha, primeiro tem de selecionar alguns soldados, tem de os treinar, tem de lhes dar as armas certas, tem de os preparar psicologicamente para o que vão fazer. Amém? Porque muitos se vão perder, amém? Sangue vai ser derramado, é para uma terra longínqua,
Amém? É preciso uma preparação para isto. Amém? É preciso uma preparação física também. Agora, eu creio que a maior batalha, diz o profeta, que já foi travada, está agora prestes a começar. Repare que ele diz prestes a começar. Amém? E eu creio que Deus tem estado a selecionar os seus soldados, a dar-lhes as armas, a dar-lhes as ferramentas, a prepará-los psicologicamente, a prepará-los, a dar-lhes treino adequado. Eu creio que Ele os tem vestido, os tem treinado, esta armadura de que Paulo falava. Amém? E a frente de batalha está pronta, diz o profeta. As coisas estão a chegar a um ponto, ao seu ponto, estão a chegar ao seu momento da verdade, como se costuma dizer. E esta grande batalha esta maior batalha, diz o profeta, que já foi travada, começou no céu, quando Miguel e os seus anjos lutaram contra Lúcifer e os seus anjos. A primeira batalha foi no céu, por isso o pecado não foi originado na terra, o pecado foi originado no céu. E depois foi lançado do céu, foi expulso do céu para a terra e caiu sobre os seres humanos. O profeta fala no quarto selo, que é mais ou menos a era em que nós já estamos, e ele diz que, quer dizer, é um selo em que, ele usa mesmo esta expressão, em que Deus está a preparar-se o melhor possível, a selecionar os melhores, a preparar a sua maior força, e do outro lado o inimigo está a fazer exatamente a mesma coisa, a preparar-se, a fortalecer-se ao máximo também para essa batalha. Ele foi lançado do céu, foi expulso do céu para a terra e caiu sobre os seres humanos. Depois a batalha dos anjos tornou-se batalhas dos humanos. E Satanás veio para destruir a criação de Deus, o que Deus tinha criado para ser para si mesmo. Satanás veio para destruir isso, era o seu propósito, era destruir. Depois a batalha começou aqui na terra, começou em nós e tem estado a decorrer desde então. E o profeta diz que o campo desta batalha, o terreno desta batalha, normalmente quando dois exércitos de dois países se encontram, principalmente antigamente, nós vemos que eles encontravam-se num terreno que fosse neutro, afastado das suas cidades, mas eles encontravam-se num terreno neutro, a chamavam até a terra de ninguém. E era lá que se travava a batalha. E depois o exército que vencesse poderia avançar pelo país invadido, e o outro fugia, voltava para o seu país. Ora, o profeta diz, essa batalha é exatamente na nossa mente. Esse campo de batalha, essa terra de ninguém, é exatamente a nossa mente. E é aí que se dá o encontro, é aí que se dá o choque. Amém? A mente humana foi escolhida como lugar de batalha. Amém? Daí a Escritura hoje, esta manhã, nos ter alertado que nós não estamos a lutar contra carne nem sangue. E às vezes é difícil entendermos isso. Às vezes é difícil nós compreendermos. Nós olhamos para o exterior e tomamos isso como pessoal e tomamos isso como foi aquela pessoa é que é má, quer dizer, não damos conta que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o exterior. A nossa luta é contra a inspiração, o interior. É contra os espíritos. Amém? E essa luta começa na mente humana, porque estas decisões são feitas a partir da mente, a partir da cabeça. Estas decisões nunca começaram a partir de uma organização, nunca começaram a partir de algo mecânico, o campo nunca foi ali. Por isso, essa organização nunca faz a obra de Deus, porque o terreno de batalha, onde você tem de se encontrar com o seu inimigo, é na mente. Você tem de fazer a sua escolha. Você tem de tomar para si a arma certa, tem de tomar para si o general certo, tem de reconhecer em si qual é o ideal certo por que lutar.
Amém? Há quem lute pelos seus ideais e farda-se a rigor e vai para o campo de batalha lutar por isso. Amém? O profeta fala da Suíça. E a Suíça estava a ser invadida por alemães e houve lá um homem que tinha acabado de se casar, tinha o seu filho, tinha acabado de comprar casa há uns séculos atrás, não foi agora, e ele disse, ora bem, eu, independentemente de tudo isso, eu luto hoje pela Suíça. E ele mandou-se, eles não tinham armas, eles tinham apenas enxadas, paus, e ele mandou-se para o meio da frente de batalha. E aquilo criou um impacto tão grande que, diz o profeta, nunca mais a Suíça teve guerra nenhuma. Eles foram o resto do exército foi tão inspirado por aquele ato daquele homem só que disse, hoje eu morro por este país. E aquilo criou uma tal inspiração nos outros soldados que eles ganharam aquela guerra, fortificaram-se de tal maneira e nunca mais foram perturbados por nenhum outro inimigo. Amém? E Satanás, então, começou no princípio por fazer com que o espírito do homem duvidasse da palavra de Deus. Deus começou no princípio a colocar a sua palavra no espírito do homem. Amém? Então, o que é que isso faz? Do meio do coração, que é a alma, dali surge algo que alimenta todo o canal que nós temos. Nós temos um canal de comunicação. Nós temos um canal que está aberto para alguém. Amém? O problema é que nós estamos aqui com muita dúvida, a tentar aceitar o que lá está na palavra. Você tem de parar com isso. E você tem de vir por esse canal com a verdadeira palavra de Deus e depois isso sai por si mesmo automaticamente. Amém? Nós víamos aqui, mais ou menos há 2 semanas, salvo erro, que há pessoas, o profeta dizia, eu creio que há pessoas que tomam o Espírito Santo até certo ponto. Receberam o Espírito Santo até certo ponto. Até deixar de fazer asneiras, até deixar de fumar, até deixar de mentir, até deixar de dizer palavrões e param ali. Amém? E nós vemos que Deus tem muito mais do que isso. Agora, é aquilo que está no interior. É isso que interessa, é o interior. A abordagem de Satanás é a partir do interior. Jesus disse, a não ser que um homem seja nascido de novo, tem de haver algo a acontecer no interior. Tem de haver algo que é mudado no nosso interior. Amém? E para isso nós temos que abrir o nosso canal para a palavra de Deus. Amém? Se abrimos o nosso canal de comunicação para todo o tipo de espíritos, amém? Somos influenciados por todo o tipo de espíritos. Somos guiados por todo o tipo de espíritos. Então nós temos que abrir o nosso coração para a palavra, realmente deixá-la fluir, deixá-la entrar em nós. Amém? Deixá-la vir, trabalhar em nós. E depois o que é que vai acontecer? É o que o profeta está a dizer. De nós vai fluir automaticamente a palavra. Amém? Nós não temos que nos esforçar para não fazer errado e fazer bem. Nós não temos que nos esforçar para ter cuidado, para cumprir todos os mandamentos. Isso vai fluir automaticamente da nossa vida. Amém? E é para esse ponto que nós queremos ir. Porque nós queremos ser livres. Amém? E se nós estamos a viver uma vida que temos que nos esforçar, amém, para não fazer o erro e fazer o que é certo, somos escravos da Bíblia. Amém? Não passamos de marionetas. Amém? Não é para esse tipo de vida que Deus nos chama. Isso era nas eras das trevas. Amém? Que eles iam para os conventos e se penitenciavam e tudo isso. Não é para esse tipo de vida que Deus nos chama. Amém? Nós não somos escravos da Bíblia. Amém? O nosso coração pertence a Cristo. Amém? Nós somos prisioneiros de Cristo. Amém? Não somos escravos de nenhuma religião. Não pode ser artificial, tem de ser real. E só há uma única via por onde isso pode vir. É pelo caminho do livre-arbítrio. Vem a alma pelos seus pensamentos. Diz a Escritura, como o homem pensa no seu coração, assim ele é.
Amém? Se disseres este monte, move-te, e não duvidares, isso acontece. Amém? Podeis ter aquilo que disseres, entende? Aí está o campo de batalha. E quem é que foi abençoado quando vimos a semana passada? Tinha aquela imagem daquele irmão, Perry Green, e a semana passada nós vimos, dizia lá, tem cuidado com os teus pensamentos. Amém. Aquilo que pensas fala mais alto diante do trono de Deus. Amém. Do que... E dizia lá que foi o anjo que disse ao profeta. E eu quando li aquilo teve um efeito em mim. Porque às vezes nós dizemos, ainda bem que eu não falei. Foi bom eu não ter falado. Amém? Quantas vezes nós já pensamos isso? Cala-te boca. Ainda bem que eu não disse, ainda bem que eu não falei. Será que não estamos a cometer o mesmo erro só por pensar? Sim. Será que não estamos a cometer exatamente aos olhos de Deus a mesma maldade só por pensar? Eu fui procurar na mensagem onde é que o profeta tinha realmente dito aquilo. Porque aquilo aquilo estava ali como vindo do irmão Perry Green. Então eu fui ver na mensagem quando é que o profeta disse isso. Exatamente na mensagem que eu tinha traduzido anterior, há meia dúzia de semanas atrás, o profeta disse exatamente aquilo, eu não dei conta. Amém? E eu traduzi e não dei conta. E o profeta diz, já pensou como é terrível um homem ir à deriva sem qualquer ajuda em direção a uma catarata? Como é que isso deve ser terrível? Pensa agora, enquanto ele se aproxima e está certa a sua perdição. É exatamente como vindo ao dia do juízo, quando aquela multidão de vozes está a soar, a condená-lo por não ter prestado atenção e já é tarde demais. Presta atenção neste exato momento. Porque neste momento os seus pensamentos estão a ser gravados no céu. Lá os seus pensamentos falam mais alto do que as suas palavras. Amém? Como o fariseu que falava tanto da sua boca para fora, mas não ouvia o Senhor. O seu coração tornou-se corrupto e mau até que era tarde demais. Até que agora esta pode ser o seu último aviso para ouvir a palavra e receber a vida eterna. Pode ser demasiado tarde quando se aproximar aquele soar daquelas vozes no juízo. Amém? E o profeta está a fazer a comparação com um homem que vai num rio, à deriva, não tem onde se agarrar e está ali a catarata. Exatamente a mesma situação. Tem de ser aceite na mente, depois cresce no coração, depois a palavra de Deus torna-se uma realidade. Depois todos os sentidos da alma e do corpo são esquadrinhados pelo Espírito Santo. É a maneira mais fácil de trazer o nosso corpo em sujeição à palavra. É ter a palavra no coração. Amém? Porque depois o Espírito vem e esquadrinha, por outras palavras, percorre, perscruta todos os cantos da nossa mente, da nossa memória, do nosso raciocínio, do nosso corpo e coloca-os debaixo da sujeição à palavra. Amém? Depois, o seu sentido de Deus, a sua consciência de Deus, tudo o que é santo flui por si. Não há dúvida em lado nenhum, nem sequer se pode levantar. Mas se esse canal foi limpo, foi purgado, foi cheio no interior com o Espírito Santo, isso nem sequer vem à memória. Amém? Porquê? Porque agora os nossos pensamentos falam no trono de Deus. Amém? Então nem sequer o pensamento pode vir. É você e Deus juntos e mais ninguém no meio. Aí está a sua batalha. Amém? Aí está a sua batalha.
É quando o problema vem, quando colocamos alguma coisa entre nós e Deus. Quando colocamos alguma coisa. Aí Satanás pode entrar. Mate-o no princípio, diz o profeta. Acabe com a tentação, mal ela chega. Acabe com os maus pensamentos, mal eles chegam. Amém? Acabe com ele na sua investida. Não é importante quanto tempo consegue aguentar o inimigo. É importante dar logo cabo dele, parar logo com ele. Se você mantiver essas memórias, essa consciência e tudo a pensar, bem, eu posso falhar, pode não estar correto, não faça isso. Deixe tudo de lado, abra o canal e diga, Deus, a tua palavra é verdade eternamente e é para mim. Se toda a igreja falhar, se todo o mundo falhar, ainda assim eu não posso falhar, porque eu estou a tomar a tua palavra. Amém? O que é que você tem então? Você tem um sistema solar. Amém? Você então tem tudo a trabalhar em sintonia. Amém? Aleluia. Deus colocou as estrelas em ordem e disse, fiquem aí até que eu vos chame. E elas ficam. Nada as vai mover. Quando Deus pode ter um homem nas suas mãos, até que ele consiga ter os seus sentidos, a sua consciência, tudo limpo, até que esteja com Deus atrás dele no espírito, não há demónio nenhum no mundo que possa lançar uma dúvida aí. E quando não há dúvida, a palavra tem toda a liberdade de operar. Amém? Enquanto não há dúvida, a palavra tem todo o seu poder. Você pode ter pequenas consciências, pequenos sentimentos, pequenas sensações. Tudo isto não tem nada a ver. São sentimentos, sensações, mas quando se chega à realidade, a sua mente abre-se. A sua mente ou aceita ou rejeita. Deus, não deixes que nenhum deles perca isto. É a sua mente que abre a porta ou que fecha a porta e ouve a sua consciência, a memória, as afeições, mas quando a mente se fecha para estas coisas e deixa que Deus, o Espírito da sua palavra entre, lança fora tudo o resto. Toda a dúvida desaparece, todo o medo desaparece, toda a sensação de dúvida desaparece, todo o sentimento desaparece. Não há nada a não ser a palavra de Deus e Satanás não pode lutar contra isso. Amém? Porque Satanás precisa de meter dúvida primeiro. Amém? Precisa de meter alguma coisa com que ele possa trabalhar. Amém? Ele não pode batalhar contra isso. Nós sabemos que é verdade. Aí está. Aí estão esses canais. Se você os abrir, não passa à frente disto. Então, se Satanás conseguir passar por ali, por esse canal, e entrar nesta consciência e todas estas coisas, ele entra ali mesmo no final da alma. Entra ali mesmo na mente. Agora, se ele conseguir que... Você nunca vai olhar para um deles até que primeiro o deixe entrar aqui. Você tem de o deixar entrar. E depois, quando ele entra, ele assume o controle. Porquê? Porque nós ou somos controlados por um poder ou somos controlados por outro poder. E quando nós abrimos, ele entra e assume o controle. E o que é que ele faz? Ele começa então a usar as ferramentas que lhe estamos a dar. Ele começa a usar a consciência, ele começa a usar a nossa memória, ele começa a colocar-nos pensamentos maus, ele começa a colocar-nos ali ideias más. E o que é que isso acontece? Ele começa a plantar a dúvida. Ele começa a usar isso, começa a usar este canal, esta passagem. E o que é isso? Visão, paladar, tato, olfato, audição, imaginações, consciência, memória, raciocínios, tudo isso. Afeições, ele começa a usar isto tudo. Ele começa a usar todos os canais que ele consegue. Porquê? Porque ele já entrou. Amém? Porque ele já entrou, porque ele já tem acesso. A partir do momento em que ele consegue entrar, passar por cima desse canal. Ele tem de entrar na sua mente primeiro e você tem de o aceitar.
É a mesma coisa, é como Deus, quando o profeta estava a dizer que depois, por todos os nossos sentidos, flui a palavra, flui o Espírito. Amém? Aqui é exatamente a mesma coisa. Ouça, ele pode bater-lhe, mas não pode chegar a si até que você o aceite. Amém? Satanás pode bater-te, Satanás pode mandar tudo para cima de si. Quando nós somos atacados, isso é Satanás que está furioso. Amém? É Satanás que está furioso por nós não lhe abrirmos a porta. E há pessoas que acham que é mais fácil então abrir a porta, porque depois Satanás deixa-as em paz realmente. Amém? Mas quando Deus nos chama, nós somos colocados exatamente no meio de uma batalha. E Satanás ataca-nos, furioso. E ele bate-nos. Mas diz o profeta, ele pode bater o que ele quiser, mas ele não pode chegar até si, não pode usá-lo, não pode tomá-lo até que você o aceite, até que lhe abra a porta. Amém? Depois o profeta diz, como é que Satanás fez com Eva? Lançou-lhe uma ideia e ela abriu a porta. Se calhar e tal. E ela parou aquele momento e foi o suficiente. Amém? Foi o suficiente. Você tem a mensagem. O profeta está a dizer. Esta mensagem é a maior batalha já travada. O profeta diz, você tem a mensagem. Jesus vive. Jesus ressuscitou. Esse é o Evangelho. Amém? Você tem isso. Deus é curador. Essa é a mensagem. Não pare por coisa nenhuma, por raciocínios, por nada. Quando Daniel 12 fala daquilo que o profeta há pouco falou, Miguel e os seus anjos contra Lúcifer e os seus anjos, esse mesmo Daniel 12 diz que haveria um tempo de angústia qual nunca houve na terra. Amém? Um tempo de batalha como nunca houve na terra. E o profeta diz, nós estamos hoje a viver nesse tempo. Nós estamos hoje a passar por essa escritura. A cultura, a instrução, todas essas coisas abafam a palavra. Introduzem raciocínios, ideias, dúvidas, etc. A batalha é agora. E Deus está a recrutar. Deus continua a chamar soldados. Deus continua a dar os seus soldados das ferramentas. Amém? Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, Paulo diz aos Hebreus: a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém? Cristo não é um anjo. Amém? Como é que nós podíamos duvidar quando ele foi provado, tanto cientificamente como materialmente, espiritualmente, todas as formas? Ele foi provado aqui. Qual é o problema? O problema está na nossa mente. Nós abrimos a mente para as coisas. Amém? Nós dizemos, bem, será que sim? Será que não? Talvez amanhã eu me sinta melhor. Será que isto realmente é assim, como foi dito? Não tem nada a ver. Nós abrimos a mente para as coisas. Amém? E isso corta o poder. Deus disse a Abraão, sai do meio do teu povo, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela. Eles são incrédulos, eles são idólatras, eles duvidam. Amém? Sai do meio deles, separa-te, para eu ter a fazer a minha forma, ter o meu processo, ter o meu plano em ti. Eles vão fazer com que tu fiques na mesma condição. Amém? Sai, afasta-te, separa-te, vive para mim. E o que é isso, diz o profeta? O que é isso nos nossos dias? Como é que isso se aplica hoje? Agora, neste momento, nesta hora. Deixa a consciência, deixa os sentidos, deixa isso tudo para trás, abre a mente, lembra-te que eu sou o eu sou. Vem viver comigo. Amém? Ele está ali,
diz o profeta, ele é um grande capitão, ele é um grande general. Ele está ali, como Moisés no monte, Israel a lutar, e quando Moisés levantava as mãos, eles venciam. E quando Moisés pousava, deixava cair as mãos de cansaço, eles começavam a perder. E depois veio um de cada lado e colocaram as mãos de Moisés no topo para que o povo de Israel, para que o exército de Israel vencesse a batalha. E hoje, como é que isso se aplica aos nossos dias? Amém? Cristo também ficou com as mãos levantadas. Amém? Para que nós vencêssemos esta batalha. E Deus quis tanto que as mãos ficassem levantadas que Ele até usou uns soldados para lhe pregarem as mãos no madeiro. Amém? Para que as suas mãos ficassem levantadas para a nossa vitória. Amém? Quantas vezes, diz o profeta, eu já vi casos de divórcio? Assim. Bem, ele assobiou, eu parei, eu até nem queria. E diz o profeta, aí está. Ela estava sentada do outro lado da mesa, tinha os olhos tão bonitos, vê? É isso. O diabo faz exatamente a mesma coisa. Amém? O profeta diz, quantas vezes eu já vi casos assim? Satanás é o capitão deles, sabe? Algumas destas denominações tentam levá-lo a crer que ele tem cascos e que tem chifres e que tem uma cauda. Satanás não é nada disso. Não, Senhor. Ele é bem parecido. Eu não creio que ele tenha isso. Eles só fazem isso para o assustar. Isso não é o diabo. Eu duvido muito que o diabo seja isso. Ele é um espírito. O diabo é um espírito. Ele não tem cascos, nem nada assim dessas coisas com que o tentam pintar. Não, mas ele é sábio. Irmão, ele é um verdadeiro sábio, instruído ao detalhe. Sempre foi na sabedoria humana. Sim, ele é belo. Organizou o exército com a sabedoria mundana até que, irmão, não tente falar as suas palavras. É melhor saber do que está a falar quando se encontrar com um destes homens que dizem que os milagres já passaram. Atos capítulo 17, versículo 22, diz, estando Paulo no meio do Areópago, diz, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, é o que eu vos anuncio. Esse foi um grande feito, mas, irmão, um dia, quando a ignorância, as superstições, a dúvida, as frustrações e os medos tinham o povo de Deus encurralado a um canto, houve um homem chamado Jesus Cristo que disse, hoje eu morro pelo povo, está certo. Ele estava a falar daquela história, daquele soldado da Suíça. É tempo de outro homem de Deus que se levante. É tempo de aparecer um Elias. E o profeta está a dizer que realmente Satanás trabalha nestas coisas. O medo e estas superstições, se nós formos ver a origem disto, superstições na Escritura, é um pouco aqui como no Areópago, em que eles não sabiam o que era, mas isto estava tudo à volta da idolatria. Tudo isso está à volta da idolatria. Então, o profeta está a dizer, é tempo de outro homem de Deus que se levanta, é tempo de aparecer um Elias, é tempo, e ele está a dizer isto em 1962, amém? É tempo de alguma coisa acontecer. Exército de Deus, feche a sua mente, não pare por um minuto para pensar em nada que o diabo tenha para lhe oferecer. Amém? Não pare. Através dos seus sentidos. Qualquer um deles pode ser um meio por onde Satanás nos tenta introduzir a dúvida. Amém? Portanto, é importante nós estarmos firmemente fundados na verdade. É importante nós sabermos o que é realmente a verdade. Mas lembre-se, é importante estarmos debaixo da verdade. A palavra não pode
falhar. Agora, para encerrar, eu quero dizer isto, diz o profeta. Esse velho diabo, você pensa que ele é descarado? Você pensa que ele vai atacar uma criança? Ele vai atacar qualquer coisa. Ele atacou Jesus Cristo. Ele veio ter com ele com 3 ataques selvagens. Sabia disso? Satanás não atacou apenas uma vez, atacou com uma doença. Depois aqui vem ele outra vez, ataca-o e diz: os dias dos milagres já passaram, não foste curado, não há nada de especial aí. Sabia disso? Vê o seu ataque? Veja, ouça com atenção enquanto encerramos. Qual é o ataque? Deixar de crer na palavra de Deus. Esse é o ataque. Amém? Mas Deus chamou-nos esta manhã para ficarmos firmes na fé. Amém? Ficarmos firmes na fé. Ali, consegue ver a maior batalha que já foi travada? Só há 2 forças: Satanás e Deus. E qual é a arma de Satanás contra si? É tentar levá-lo a deixar de crer na sua arma. Amém? É tentar levá-lo a si a deixar de crer na sua arma. Naquilo que você tem para se defender. Ou seja, o que é que ele faz? É desarmar-nos. É isso que ele tenta. É desarmar-nos. Jesus Cristo nasceu no reino de Roma e foi perseguido. Logo à nascença quiseram matá-lo, quiseram matar todos os recém-nascidos naquela altura. Foi perseguido da primeira vez que ele veio aqui pelo reino romano. E no advento da sua segunda vinda, na vinda da sua segunda vez agora, a sua mensagem é perseguida pelas denominações romanas, que é a mãe de todas elas. E quando ele voltar, ele vai voltar para eliminar aquele reino romano, que os judeus sempre pensaram que era lá na altura de Jesus de Nazaré. Eles sempre pensaram que era lá que ele ia restituir o reino de volta a Israel. Eles sempre esperaram que ele voltasse e eliminasse o reino romano. A hierarquia católica, com todas as denominações no mundo, agora mesmo a juntar-se como uma organização, a Confederação de Igrejas, a organizar-se. Não é Rússia, é Roma, assim diz o Senhor. Amém? E hoje a Bíblia chamou-nos a atenção para ficarmos firmes na fé. A estratégia dele é levar-nos a descrer que a nossa arma, que a nossa promessa é verdadeira. Amém? Ele quer fazer-nos deserdeiros, quer nos tirar herança, ao fazer-nos crer que o testamento não é válido. Ao fazer-nos crer que a nossa herança não é válida. Amém? Mas o verdadeiro juiz vai pegar nesse papel e vai ver que realmente vai atestar a veracidade dessa herança. Amém. E vai atestar que realmente essa herança é verdadeira. Que realmente a promessa que nos foi feita é válida. Entretanto, o inimigo anda à nossa volta a tentar desacreditar, a tentar tirar-nos todas as nossas armas, a tentar fazer com que todos nós pensemos que não temos poder, de que não conseguimos, de que não somos capazes, de que não temos forças em nós para isso. No fundo, nós temos a espada na mão e pensamos que a espada é de vidro. E pensamos que a espada é de plástico. Amém? Mas a espada está na nossa mão e ela é verdadeira. E como nós falamos há 2 semanas, salvo eu, tudo o que nós precisamos é de um braço forte atrás da espada. Porque a espada sem um braço forte não consegue cortar, não consegue abrir caminho. Amém? Eu não tinha aqui as horas, já estava aflito. Ok. Ficai firmes na fé. Amém? Pedro chamou-nos a atenção, Paulo chamou-nos a atenção, Judas chamou-nos a atenção nesta manhã. Todos eles chamaram-nos a atenção. O profeta chamou-nos a atenção nesta manhã. Amém? Das obras
das astutas ciladas do inimigo. Nós temos a herança. Nós temos a herança. Pedro disse, Paulo disse, nós temos participantes, somos participantes da sua glória, da sua eterna glória. Mas antes temos de padecer por um pouco. Amém? E é isso que nós viemos aqui fazer nesta manhã. Deus alertou-nos porque nós ainda temos as armas ao nosso alcance. Nós ainda temos as ferramentas ao nosso alcance. Tudo o que é preciso é nós termos a nossa mente fechada para a dúvida do inimigo. Porque antes de uma batalha, e a batalha já aí agora nesta semana, antes de qualquer batalha, o general põe-se à frente do seu exército e fala-os, ouvir um discurso em que ele chama a atenção, mais uma vez, de que eles são capazes, de que eles têm as armas certas, de que a estratégia é certa e de que o inimigo, ainda que fosse em maior número, não está tão bem preparado. Amém? E nós hoje somos esse exército. Amém? Nós temos aí, a batalha começa já agora. Temos aí mais uma semana pela frente. Temos aí vamos ter muitas batalhas, vamos ter muita provação, vamos padecer tribulação na nossa carne. Tudo o que viemos aqui fazer foi ter o nosso general Cristo a chamar-nos a atenção de que nós estamos mais bem preparados, de que ainda que estejamos em menor número, nós estamos mais bem preparados, a nossa estratégia é melhor, as nossas armas são as melhores e nós somos mais do que vencedores porque o nosso general é Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Nós tínhamos uma canção que dizia: o nosso general é Cristo. Amém? Qual é que era? Aqui está. Página 44, vamos cantar. Pelo Senhor marchamos, sim. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda a arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos, sim, nas suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda a arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá.
nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Amém? 26. Vem com Josué lutar em Jericó, amém? Vai com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Subam os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os montes para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Senhor Jesus, dá-nos, Pai, as armas, dá-nos a força, Pai, dá-nos a coragem para derrubar essas muralhas de Jericó, Senhor. O inimigo está aí, quer-nos tirar, Senhor, a nossa herança, quer lançar a dúvida, quer desacreditar as Tuas promessas, Senhor. Dá-nos, Pai, a coragem, dá-nos a alegria da salvação, dá-nos, Pai, a força, Senhor, para enfrentar o inimigo e derrotá-lo logo no início da sua investida, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai, a manter cada um, Senhor, fiel no seu caminho, Senhor, certo das promessas, Pai, firme, Senhor, no Teu abrigo, debaixo do Teu escudo, revestido da Tua armadura da fé, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.